Fala, minha gente, boa tarde. Muito boa tarde, linda tarde de segunda para você. Boa tarde, segunda-feira, nesse inverno, nesse país diferente, onde o frio está de um lado e o outro lado está muito quente. Mas a verdade é que segunda-feira voltou e a gente também. Estaremos juntos até as 4 da tarde. Estava um frio sem sol. Agora está um frio com sol. Aquele famoso chamado, como é? Luz de geladeira. É verdade, né? E sabe o que eu fiz ontem? Eu fiz igual a gente sempre faz lá no sul, principalmente, né? Lagarteando. Ok. Que é você pegar uma mexerica, bergamota, depende do lugar que se chama pocã. Ontem foi pocã, viu? Aí sentadinho no sol, junto com o Samuca, na redezinha, até coloquei lá no Instagram. Comendo a mexerica, curtindo o momento ali no solzinho, bom demais, hein? Já fez isso? Se não fez, faça isso. E é bom demais, combinação perfeita. Tá bom. O friozinho. Vamos falar do que hoje, hein? Hoje nós vamos falar de uma dificuldade enfrentada por cerca de 7% da população brasileira, cerca de 14 milhões de pessoas. Um país. A partir dos 2 anos de idade, foi identificado pelo censo do IBGE, o último, de que são pessoas com algum tipo de deficiência, o que significa dizer que a gente precisa parar e pensar se há condições favoráveis para estas pessoas, segundo as necessidades delas. Por exemplo, um cadeirante, será que o que nós temos oferecido de acesso a uma pessoa que tem uma limitação de locomoção é adequado ou precisa ainda lutar pelos seus direitos? Este é um exemplo e tantos outros. Quando a gente fala de acessibilidade, nós estamos falando de mais que inclusão. Nós estamos falando de uma vida que não pode ser diminuída por um aspecto só. E isso é muito, muito importante para a gente discutir, para a gente levar durante o programa. Um aspecto da vida não pode ser o elemento que impede ela de ter acesso à vida toda. Então, por exemplo, uma pessoa que não consegue ter uma visão, ela vai ser tirada de todo o processo educacional, de todo o processo comunicacional, de tudo que envolve o ser humano. Isso é algo para discutir, porque nós estamos falando de mais do que uma política pública. É verdade, hein? Vamos falar sobre esse assunto. Tem reportagem com Luciene Bonfim, ela que foi até uma fundação onde trabalham ali com pessoas com deficiência visual. Ela vai contar pra gente um pouco, né, dessa realidade. Teremos aqui também mais informações com Josemar Amai, mais info. O que mais que tem, hein? Tem muita. Temos o convidado de hoje, o nome dele é Ricardo Shimozakai. Bem-vindo, bom tê-lo por aqui com a gente para ele contar da sua experiência, do seu aprendizado, compartilhando com a gente, porque muitas vezes nós vivemos a nossa bolha, achando, não, olha aqui, está tudo à minha altura, ao meu alcance, eu consigo subir, descer, eu consigo me locomover, e a gente não pensa no cuidado com o outro. E fica tentando adivinhar o que o outro está pensando. Tem que ouvir, tem que ouvir, isso aí. É verdade. Muito bem, pausa bem rapidinha, já estamos de volta com você. E vamos que vamos, mais um Entre Família no ar aqui na TV Novo Tempo. Que prazer ter você juntinho com a gente. Frio, calor, sol, chuva, tá colado aqui na Entre Família, tá na bênção, aprendendo mais da nossa missão aqui nessa terra, aprendendo mais do que o Criador quer para a nossa vida, de uma forma bem prática e não só aprendendo, né, mas praticando aquilo que Deus quer para a vida de cada um de nós. E o assunto de hoje vai trazer isso à tona aqui, o que Deus quer de mim, de você, na forma como devemos lidar com todos à nossa volta, o nosso próximo, não é? Exatamente. E veja bem, temos uma pergunta que é também uma reflexão. Talvez você não tenha parado para pensar. O que tem aprendido ou aprendeu na convivência com alguém que tem alguma deficiência que você precisou entender, compreender, se envolver com a dinâmica de vida dela, com a atuação dela? Responde para a gente, porque essa é a pergunta do dia. O que você aprendeu? O que você entendeu do universo do outro dentro das suas necessidades? Assim como a gente quer ser entendido e aceito e respeitado nas nossas próprias necessidades, com outras necessidades diferentes, talvez, das que o outro apresenta. Conta pra gente no nosso WhatsApp, 983150249. Eu quero começar mandando um abração para uns amigos que fazem um trabalho fabuloso entre universitários lá na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, onde eu tive esse final de semana. E uma das questões muito interessantes que eu conversei com eles é sobre nós, como cristãos, se a gente tem o poder de dar uma resposta para além de Jesus vai voltar para resolver o seu problema.
Porque qual é o grande desafio? O desafio é entre o batismo e a volta de Jesus. Entre esse período, tem uma vida para ser vivida. E essa vida precisa de respostas. Se a gente chega para o planeta e fala assim, não, Deus vai resolver esse problema. Quando? Amanhã o problema continua lá e a gente se torna inútil. Exato. Ou seja, quando nós estamos pensando sobre inclusão, sobre acessibilidade, sobre cidadania, sobre uma vida plena, sobre uma vida no corpo, sobre casamento, filhos, finanças, nós estamos dizendo como se vive até lá. No céu não haverá esse tipo de problema, mas a lógica com que se resolve esse tipo de problema é a lógica do céu. Então há um lugar e a gente precisa pensar sobre isso. É só o começo dessa nossa reflexão. Vamos então de notícias por agora. Está chegando com ela, Josemara Mai. Olá, gente, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Segunda-feira ainda tá, né, naquele ritmo. O que tá acontecendo? Início de semana. Então, bora de informação, viu? Hoje eu vou falar sobre o novo presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia no mundo, algo importante, né? Também a respeito, alguns dados a mais, informações a mais sobre a nova tarifa social de energia elétrica. Então, vou explicar um pouquinho como vai funcionar e, por fim, dados sobre o assunto de hoje. Mas tudo isso só depois da vinheta. Já começa o nosso Mais Info com uma atualização importante que vem direto da Assembleia da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Na última sexta-feira, o pastor Ayrton Keller foi eleito como novo presidente da Associação Geral. Ele é natural do sul do Brasil, formado em teologia no Instituto Adventista de Ensino, o UNASP, e tem mestrado em teologia pastoral. Atualmente está cursando doutorado em ministério na Universidade de Andrews, nos Estados Unidos. Pastor Ayrton é casado com Adriane Marques, que é enfermeira, e juntos são pais de 2 filhos. Como presidente, ele terá um papel fundamental, vai ajudar a moldar a visão estratégica da igreja, garantir clareza doutrinária e unir regiões do mundo todo em torno de uma missão compartilhada. Além disso, vai incentivar iniciativas missionárias globais e fortalecer áreas essenciais como educação, saúde e comunicação. Que Deus o abençoe nessa nova jornada e que continue sendo um instrumento nas mãos do nosso Criador. Bênção demais, não é? Seguindo aqui e mudando já de assunto, começou no sábado a nova tarifa social de energia elétrica que vai beneficiar cerca de 17 milhões de famílias em todo o país inscritas no Cadastro Único, o CAD Único. A partir de agora, os primeiros 80 kWh consumidos não serão cobrados. De acordo com o governo, cerca de 4,5 milhões de famílias que consomem até esse limite por mês vão ter a conta de energia zerada. Em alguns casos, pode ser que ainda haja a cobrança de taxas locais, como o ICMS ou a contribuição de iluminação pública, dependendo da legislação de cada estado ou município. Ou seja, agora consumiu até 80 kWh, não paga pela energia. Passou disso, a diferença é cobrada normalmente. Tá, João, mas quem tem direito? Bom, são famílias inscritas no Cadastro Único com renda de até meio salário mínimo por pessoa. Idosos acima de 65 anos ou pessoas com deficiência que recebem o BPC e também famílias com renda de até 3 salários mínimos que dependem de aparelhos médicos que consomem energia elétrica. Ah, e tem mais uma coisa importante. Se a pessoa já está com o cadastro atualizado, não precisa fazer nenhuma solicitação. O desconto é aplicado automaticamente na fatura. Então é importante que a pessoa já veja o cadastro, está tudo certinho para conseguir receber esse benefício, tá bom? Agora, já para fechar, que hoje está tiro e queda aqui, viu? Rapidinho. Para fechar nosso momento com mais info, com mais informações e aproveitando o assunto de hoje, quero compartilhar alguns dados com você. Segundo o censo de 2022, o Brasil tinha, na época da pesquisa, mais de 14 milhões de pessoas com deficiência. Isso representa 7,3% da população com 2 anos ou mais de idade. Esses dados consideram pessoas que têm possibilidade ou grande dificuldade para enxergar, ouvir, andar e pegar objetos pequenos. Também estão incluídas pessoas que, por alguma limitação nas funções mentais, têm muita dificuldade ou mesmo não conseguem se comunicar, cuidar de si mesmas, trabalhar, estudar e entre outras atividades do dia. Diante disso, fica ainda mais claro o quanto é importante trazer o tema de acessibilidade para a conversa.
Inclusive, hoje, depois eu volto com uma entrevista com o Denis para saber os direitos. Muita gente acaba não conhecendo os direitos que amparam, né? Então, é importante a gente falar sobre esse assunto, mas também falar um pouquinho mais do direito de cada um, que cada um tem. E tem muitos direitos, né, Jô, que às vezes ou ficam esquecidos ou não são muito lembrados também, né, de uma forma geral, divulgados, isso, não são divulgados, mas que está ali. Se alguém recorrer a esses direitos, vai ter esses direitos atendidos, né? Então é importante, fica com a gente até o fim do programa, porque você vai saber mais dos direitos. E se quiser, já pode mandando perguntas também para o Dr. Denis responder. Pode sim. Então vai mandando aí no nosso WhatsApp que você já conhece, quando ele estiver por aqui, já vai respondendo algumas dessas perguntas aí relacionadas a direito, tá bom? Isso aí, gente. É bom saber, conhecer e também saber para respeitar, né? Isso que é um ponto fundamental. Isso aí, gente. Depois eu volto, tá bom? Manda sua pergunta, sua interação, que aí eu volto com o advogado para responder elas, tá? Um beijão para vocês. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Até já, Josi. Muito bem. E agora a gente... Vamos ver. É isso... Tá, vamos lá então, recebendo agora o Ricardo Shimozakai. Ele que é consultor e professor especialista em acessibilidade, inclusão e turismo, para conversar com a gente, falar um pouco mais sobre acessibilidade, né? Que a gente ouve falar muito em rampas, elevador, mas vai muito além disso, né? Professor, seja muito bem-vindo. Prazer recebê-lo aqui, fique à vontade. Como vai? Uma boa tarde, professor. E até para a gente entender de uma forma mais ampla sobre acessibilidade, que quando se fala a gente pensa uma vaga destinada ali no comércio, enfim, em algum local público, ou mesmo elevadores, rampas. E tá tudo certo, é isso mesmo. Isso, e tá tudo certo, só que vai bem além do que isso, né? Na verdade, a acessibilidade ela deve estar presente em todos os lugares, né? Aonde você pensar. E, às vezes, a acessibilidade, a falta dela, na verdade, ela tira a nossa participação em muitas coisas, né? E, às vezes, em coisas muito importantes, da saúde, por exemplo, hospitais, laboratórios que não têm acessibilidade, pode causar alguma coisa muito séria aí. Mas na educação, se a gente ir vindo básico, né? A gente ter o direito a ter uma educação para daí conseguir um emprego legal e o pessoal também nos aceitar e ter os lugares com condições para que a gente possa trabalhar, para a gente ter o nosso dinheiro e viver a vida. Nós vamos ser consumidores, certo? Se esse caminho ele não está muito legal, aí muitas pessoas acabam ficando na dependência e causando vários problemas sociais aí, né? Uhum. O debate sobre acessibilidade, ele vem se intensificando com o passar do tempo, né? Hoje a gente tem mais políticas públicas, existe um debate mais amplo do que já se teve antes. Mas ainda hoje há muito que se conquistar. Na avaliação do senhor, qual é a maior dificuldade ainda hoje quando a gente fala desse assunto? Eu vejo assim, a acessibilidade como uma coisa um pouco forçada, né? Acho que ninguém ainda tem uma espontaneidade de querer acessibilidade. É sempre por causa de força de lei, medo de processo. Medo de processo ou da reclamação. A motivação é uma coisa meio forçada, né? Mas eu também acho que a gente está num processo educativo, né? A gente não consegue sair de um lugar ruim para um maravilhoso num único pulo, né? Então a gente precisa educar as pessoas, todo mundo, para ir conseguindo conquistar esses espaços, né? Mas nos lugares que não veem a pessoa com deficiência como um peso, vamos dizer assim, a sociedade vive muito melhor, né? A pessoa, como eu falei anteriormente, a pessoa com deficiência é um consumidor, ela movimenta muito o mercado, né? Um exemplo é o mercado automobilístico. O número de pessoas com deficiência que compram carros é muito grande, tanto que a indústria automobilística acordou para esse público, começou a adaptar. As concessionárias
participar de feiras, eventos, treinar o pessoal, porque é um público muito importante. E as pessoas, empresas, às vezes não enxergam dessa forma, né? Agora, se as empresas enxergam, volta ao que você havia comentado antes, né? Que talvez o indicativo disso não seja tão bom, porque ela vai ter interesse em que você seja cliente. O necessário seria que nós tivéssemos uma visão mais ampliada e enxergasse você como indivíduo, como ser humano que tem todos os direitos, como também tem os deveres que tem. Porque senão, de novo, a gente fica ali numa ideia mercantilista, né? Eu vou oferecer isso aqui porque ele vai comprar, porque ele é um comprador em potencial. Mas aí eu volto, por conta disso, ao que o pastor Aleixo estava comentando antes, de a gente pensar nesse indivíduo como ele mas que tem a ver também com o despertar nosso, e aí é o comentário base. E o Evangelho faz o quê, se não isso, né? Derrubar barreiras e tirar os muros aqui que nos separavam por qualquer aspecto da vida, por qualquer preconceito, por qualquer falta de atenção, e olhar para eles assim, o que eu posso facilitar para ele viver bem comigo e com os demais? O que o professor falou, ele pega no centro da questão. Por exemplo, se a acessibilidade ela é vista por mim como uma lei que eu tenho que aceitar, ou uma tentativa de evitar um prejuízo, e é visto como um peso, é porque existe uma cultura da exclusão. Então, a cultura da exclusão ela é sustentada por uma outra forma de pensamento, um pensamento utilitarista que pensa assim: qual vantagem eu tenho com você? Nenhuma, tchau. O que a indústria automobilística fez? Que vantagem que eu tenho com você? Essa, venha. Mas a partir do momento que essa vantagem vira desvantagem, ela vai também voltar no ponto original. Qual é a função do Evangelho? O Evangelho muda o modo de forma de pensar o outro. Veja, um texto fundamental. Façamos o homem à nossa imagem. Todo ser humano é a imagem de Deus. Qual ser humano? Todo ser humano. Do criminoso ao perfeitinho. Todo ser humano. Então, Deus não deixou que eu classificasse pessoas. Ele diz assim: existe um padrão de dignidade, existe um padrão de acesso, existe um padrão de tratamento que deve ser dado a absolutamente todos os seres humanos. Como que eu vou inserir isso numa forma de pensamento? Tendo o coração mudado. A pessoa com deficiência, vamos dizer, a deficiência é uma coisa muito democrática, né? Ela chega a pessoa está sujeita, né? Seja por nascença ou uma deficiência adquirida, seja cor, raça, classe social, qualquer pessoa está sujeita a... Eu nunca pensei que me tornaria uma pessoa com deficiência, né? Eu levei um tiro num sequestro relâmpago em 2001 e me tornei uma pessoa com deficiência. E igual a mim, ou a deficiência adquirida, há várias, milhares, milhões. Então, todo mundo está sujeito a isso. E se a sociedade não estiver preparada, né, a pessoa vai sofrer bastante, né? Você tem uma exclusão pesada, né? Porque tira dela mais do que o acidente tirou. É verdade. Verdade. Né? O acidente pode ter tirado uma mobilidade, mas o pensamento das pessoas tira delas a completude da vida. A visibilidade, de ser enxergado com suas peculiaridades, com suas necessidades. Mas nós temos pensado em você aí, apesar das nossas limitações, amados. Claro, nós não somos exclusivamente, incrivelmente, tão cuidadosos assim por nós mesmos. Ou nós vamos sendo transformados por aquilo que a palavra de Deus nos tem ensinado, por aquilo que o Espírito de Deus nos faz compreender, ou nós estaremos na mesma situação, não enxergando, não vendo o outro e suas necessidades. Aqui nós pensamos naqueles que têm dificuldade de visão, por exemplo, naqueles que têm pouca condição de leitura, em especial. E por isso, pensando em trazê-la para o conhecimento da palavra, para estudar a palavra ouvindo, nós temos agora a oportunidade de dizer para você: está pronto um curso inteirinho em áudio. São 16 lições para você conhecer mais o Deus que fala. Pode rodar aí um VT que nós produzimos para você conhecer um pouco mais. A Novo Tempo preparou um material especial para você que possui deficiência visual. Já está disponível o novo guia de estudo da Bíblia totalmente em áudio, chamado O Deus que Fala.
Ouça um trecho. Jesus, este homem está atormentado por um espírito maligno. Ele até ficou mudo. Pobre filho. Eu ordeno que todo o poder maligno vá embora da vida deste homem. Para começar é muito fácil. Basta falar com a Esperança, nossa instrutora bíblica virtual, pelo WhatsApp, enviando uma mensagem de texto com a frase "O Deus que fala". Ou, se preferir, envie uma mensagem de áudio com a mesma frase, falando de maneira pausada, num local sem ruídos. Mande agora uma mensagem para a Esperança pelo WhatsApp 12982000062 e ouça a voz de Deus. Reforçando o WhatsApp 12982000062. Marcou aí? Então manda agora aquela mensagem para você ter acesso a esse material inteiramente gratuito, tá bom? A gente vai para o intervalo rapidinho, já estamos de volta dando sequência a esse assunto de extrema importância para todo mundo. Meus amores, queremos saber de você aí de casa. Já observei, eu mesma me observo de vez em quando. Conta aí. Às vezes eu falo assim, ó, meus amores, aí na sequência eu falo no singular você. Afinal, eu estou falando pra vocês ou pra você? Você nunca percebeu, né? Ah, não? mas... Meus amores, eu quero saber de você. Não tá certo. É verdade, vocês. Meu amor, quero saber de você. Estou aqui refletindo ainda nesse afunilamento do amor que você criou aí. Nós queremos saber se você tem uma experiência sua para contar sobre esse assunto, dos seus direitos, dos seus cuidados, ou de você conviver com alguém, do aprendizado que você tem com ela, sobre acessibilidade, sobre atenção, sobre respeito, sobre inclusão. Conta pra gente, a pergunta do dia é esta: o que você vivencia quanto a isso? Escreve lá no nosso WhatsApp 983150249. É isso, ó, não esquece de colocar o 12 na frente, viu? Senão vai para qualquer outro lugar do mundo. 1298220... Não, hoje é dando o WhatsApp do... Tá ali, ó, tá escrito. Ó, dando o WhatsApp dá uma olhadinha, do Anjos lá, é o 12983150249. Manda pra gente aí, tá bom? Estamos esperando aqui a sua interação, porque vem, olha aí, uma reportagem fera, pastor. Sim, a Luciane Bonfim foi num instituto muito importante, a Fundação Dorina Noel, para ouvir e para aprender e para transmitir para a gente como que se dá esse processo lá no trabalho mais especializado de inclusão de pessoas que têm dificuldade visual. E essa visita gerou um VT que nós vamos ver agora. Você aí, do outro lado da tela, já imaginou como é viver sem enxergar? E mesmo assim aprender, trabalhar e realizar sonhos? Na Fundação Dorina Noel, a inclusão de pessoas cegas e com baixa visão é mais do que um compromisso. É uma missão que vem transformando vidas há mais de 7 décadas. Neste espaço, tudo é pensado para promover autonomia, aprendizado e inclusão. A Fundação Dorina, ela atua no protagonismo, autonomia e independência das pessoas com deficiência visual, sendo elas pessoas cegas ou pessoas com baixa visão. Nós atendemos todas as faixas etárias, então da criança ao idoso, atendendo a necessidade específica de cada pessoa e de cada fase da vida. A maioria das pessoas, principalmente os adultos que chegam à fundação, o que eles mais querem é a orientação e mobilidade. Quem não quer sair sozinho? Quem não quer fazer as suas coisas com autonomia e independência? Então a pessoa ela chega aqui procurando por esse serviço. Mas tem todo um trabalho antes para a gente preparar essa pessoa para que de fato ela possa ir para a rua e enfrentar todos os desafios que uma rua oferece. Seja na travessia de semáforo, seja a entrada num comércio, reconhecimento dos vários estímulos sonoros que tem na rua. Então a ideia é que a gente prepare ela para esse momento. Nós temos os cursos profissionalizantes, então nós trabalhamos com as pessoas em todas as perspectivas da vida. A pessoa com deficiência visual ela pode estar onde ela quiser, então a gente abre esse leque de possibilidades. Nós conseguimos uma grande parceria com a Fundação Lego e nós desenvolvemos o Lego Braille Bricks, que é uma ferramenta essencial para a educação. Então, através desse jogo, né, desse brincar, nós trazemos as pecinhas do Lego com o braille e a tinta
para que essa criança ela consiga, dentro da sala de aula, participar de qualquer atividade. A ideia não é eu ter o Lego Braille Bix dentro da sala de aula para que essa criança aprenda sozinha. Não, esse Lego ele vai facilitar para o professor, para o educador, que dentro da sala de aula, a mesma atividade que ele estiver dando para todas as crianças, a criança com deficiência visual também vai participar. A gente tem que levar em consideração que a criança ela aprende brincando. Então o Lego Braille Bix ele traz, além da alfabetização, esse brincar para dentro da sala de aula. O resultado é a criança feliz dentro da sala de aula. A sala de aula ela deixa de ser um espaço difícil para a criança e passa a ser um espaço integrativo. Então ela consegue mostrar para os seus amigos que ela leu o Braille e eles conseguem brincar juntos. Os desafios que nós encontramos com as pessoas com deficiência visual é trazê-la para esse conhecimento do que é possível a gente fazer dentro da habilitação e reabilitação. O grande resultado que a gente tem é perceber que as pessoas elas se reinserem na sociedade com a sua deficiência visual, mas com muita autonomia e independência e trazendo o seu protagonismo e o seu pertencimento. E é aqui que os desafios se transformam em superação. A história da Bruna mostra que com apoio e determinação tudo é possível. Eu acho que a reabilitação, ela trouxe um desenvolvimento muito importante em todas as áreas do cotidiano, né? Desde da área educacional, da área pedagógica, com o uso do sistema Braille. E eu acho que a Fundação ela tem muito esse diferencial, né? Todos os profissionais que atendem na Fundação Dorina, eles tratam nós muito bem, mesmo diante de momentos que, assim, humanamente a gente não consegue suportar. Que as meninas, há um ano atrás, elas chegaram aqui na Fundação, elas eram uma pessoa. Hoje, um ano depois que as meninas estão aqui na Fundação, as meninas renasceram em todos os aspectos. As meninas voltaram a viver, nascer um sentimento de que elas podem sim fazer todas as coisas, elas têm o direito a ter autonomia, elas passaram a buscar essa real autonomia que elas tanto querem. Então, assim, hoje elas são outras meninas. E a gente respira inclusão, da hora que a gente entra, à hora que a gente sai. E quando a gente fala sobre inclusão, ela precisa alcançar todos os aspectos da vida, inclusive a espiritualidade. E é por isso que a Rádio Novo Tempo, em parceria com a instrutora bíblica A Esperança, desenvolveram um estudo bíblico em áudio. E o nome é bem sugestivo, Deus que Fala. Essa é uma experiência que foi pensada nas pessoas que não enxergam, mas desejam ouvir a voz de Deus. Além de atender pessoas com deficiência visual, o material também alcança quem está em processo de alfabetização ou tem dificuldade de leitura e prefere aprender ouvindo. A Rádio Novo Tempo sempre foi uma companhia diária para quem aprende, se informa e se conecta com o mundo ouvindo. E foi exatamente pensando nesse público que nasceu o estudo bíblico Deus que Fala. Um guia totalmente em áudio, pensado para levar esperança, fé e conhecimento, não só para as pessoas cegas, mas também para quem enfrenta desafios com a leitura ou simplesmente preferem aprender ouvindo. A gente sempre está buscando formas de alcançar diferentes pessoas, né, aqui com os estudos bíblicos. E a rádio veio com essa ideia, com essa sugestão de que nós fizéssemos esse curso bíblico específico para pessoas com deficiência visual. Claro, uma revista é um pouco complicado de você fazer isso, né? Enquanto que no WhatsApp, com a Esperança, se torna muito mais fácil, muito mais viável, uma vez que, como é o WhatsApp, a gente pode trabalhar com estudos bíblicos em áudio. É um curso bíblico de 16 lições e é muito simples. Basta você enviar em áudio ou em texto também, né? Porque para ela é meio que indiferente isso, mas enviar o Deus que Fala. Uma vez que envia essa mensagem, o Deus que Fala, a Esperança vai entender isso aí e vai começar a lição já. E para quem quer ter acesso ao curso, pode fazer de duas maneiras. Uma é acessando o link novotempo.com/fala e o outro é adicionando direto na agenda de contatos, né, o número da Esperança, 12 98200 0062.
Repetindo rapidinho, 12 98200 0062. Salva esse número na agenda de contatos, depois pode buscar no WhatsApp e lá enviar o Deus que Fala. A acessibilidade não é sobre dar algo a mais, é sobre garantir que todos tenham os mesmos direitos de viver, aprender, trabalhar e também fortalecer a sua fé. Porque quando a vida encontra acessibilidade, ela encontra possibilidades. E quando a voz transmite esperança, Deus também fala. E fala diretamente ao coração. Legal, reportagem sensacional, hein? Parabéns, Luciane Bonfim, por essa reportagem. Fechando, né, com esse material que também está sensacional, que é, como a Lu trouxe ali, o Deus que Fala. Material em áudio para quem tem deficiência visual ou, quem sabe, pouca afinidade ali com a leitura também. Enfim, para vários públicos esse material vai fazer diferença. Anota o WhatsApp aí mais uma vez, repito para você, é o 12982000062. É o WhatsApp da Esperança, tá? 12982000062. E aí você vai receber gratuitamente, tá bom? Peça. Muito bem, continuamos por aqui falando a partir dessa proposta de pensar o outro. Foi citado ali sobre mobilidade, autonomia, que é alguma coisa que a gente precisa valorizar. Como nós somos autônomos de nos levantarmos, de lermos, de pegarmos, de nos movermos. E isso é alguma coisa que não pode ser perdido de vista para quem um dia a perdeu, como a sua história, por exemplo, conta. Sim, alguns pontos, né? Tem um conceito, né, que eu gosto de citar, que se chama acessibilidade funcional. Porque, às vezes, a acessibilidade, uma plataforma, por exemplo. Há muitos lugares aí em que a plataforma ela precisa ser acionada por o pessoal ali do estabelecimento. E daí te tira a autonomia, né, te tira a independência. Então, a acessibilidade tem que vir com independência, sabe? Que a gente, para ficar dependendo de outra pessoa, de algum serviço, isso acaba trazendo muitas dificuldades. E isso não é exatamente a melhor coisa que a gente quer. Então, eu penso na questão da pessoa com deficiência visual, né? A tecnologia tem ajudado muito. Então, o pessoal muita gente ainda fala em braille, né? Mas para mim o braille é uma coisa que também já está indo mais para um desuso. Muitos cegos não sabem braille, é uma ilusão pensar que todos cegos sabem braille. Muitos cegos não sabem braille. Agora, o áudio vai facilitar muito mais, né? Para você ter, por exemplo, uma Bíblia em braille, porque o braille é um tamanho padrão, você não amplia, diminui. Uma Bíblia em braille dá uns 13 volumes de quase 2 metros. Então, é muito mais funcional você ter uma Bíblia em áudio, por exemplo. Então, a gente tem que pensar, até porque também é caro imprimir um braille. O áudio é muito mais barato, mais funcional. A gente tem que achar esses caminhos aí em que vão beneficiar tanto, vamos dizer, a pessoa com deficiência, mas para quem produz. A acessibilidade se trata disso, né? Algo bem, trazer ali, bem prático, que é o que a Novo Tempo está preparando para já preparou e está disponível para você do outro lado que quer ter acesso a esse material em áudio e está sensacional. Você já ouviu alguns trechos aí a gente trazendo, mas nada melhor do que você mesmo baixar, ouvir e acompanhar esse conteúdo incrível aí. Né? É só receber no WhatsApp, coisa mais simples da vida. Não paga nada para isso. 982000062 com DDD 12. Você vai mandar uma mensagem e nós vamos enviar para você e você vai começar a ouvir no seu WhatsApp, sem estresse, tá bom? E aí, agora há pouco nós também vimos ali, quando a Luciene falava, junto à Rádio Novo Tempo, atrás nós víamos o Josiel, que é o locutor da tarde, e a gente convida apresenta você... o consultório junto contigo nos domingos, né? Isso, meu colega de apresentação do consultório aos domingos na Rádio Novo Tempo, às 11 da manhã, e a gente convida você para acompanhar a Rádio Novo Tempo. Você pode baixar o aplicativo, você pode ouvir pelo YouTube, você pode ouvir pelo site da Rádio Novo Tempo. Lá
tem toda a disponibilidade do material feito todos os dias, 24 horas no ar. Rádio Novo Tempo, você ora assiste a Novo Tempo, ora escuta a Novo Tempo. Rádio e televisão, a tecnologia, a informação, a música, a palavra, chegando por meio desse caminho ao seu coração. Rádio Novo Tempo. Muito bem, eu vi, pensando nos números aqui, senhor Ricardo, nós estamos falando de um universo de 14 milhões de pessoas. A gente tem muitos países no mundo que não tem 14 milhões de pessoas. Então é um país dentro do outro, muito grande. E se pensa naturalmente que 14 milhões de pessoas é um grupo de pessoas que seria facilmente visto. Mas não é. Então no visual, no nosso convívio, no dia a dia, não se tem a impressão de que há uma quantidade tão grande de pessoas com necessidade de um acesso, de uma introdução, de uma inclusão especial. O que me leva a pensar também que é o enclausuramento, né? Sim. Qual é a relação que o senhor viu nos seus estudos dessa falta de acessibilidade com uma prisão domiciliar que de fato tem sido para essas pessoas? Acho que, claro, você tem a questão da acessibilidade física, né, de rampas, por exemplo, mas para pessoas com deficiência física, questões de comunicação, né, que é uma acessibilidade diferente, né? Para pessoas com deficiência visual, auditiva, eles não precisam exatamente de uma rampa, mas eles precisam da comunicação, né? E então isso já dificulta muito. Mas eu acho também que às vezes a forma como a sociedade encara a gente, né, em uma posição de desvantagem, de incapacidade, às vezes, e muitas pessoas com deficiência, vão dizer, aceitam isso, sabe? Ela própria se exclui, fala, eu não sou capaz. E ela própria não toma uma iniciativa, né? Porque muitas vezes, né, sei lá, quando eu vou sair, e seja para onde for, a não ser lugares que eu já conheço, às vezes eu tenho que pensar como é que vai ser a acessibilidade lá. Que deve ser extremamente cansativo. Extremamente cansativo. E nesse cansativo tem gente que desiste. Ou nem sequer cogita. Como foi a sua adaptação a essa nova realidade pós a fatalidade que lhe aconteceu? Bom, eu falo que acho que não sou exatamente um exemplo, porque eu peguei e eu tive aceitação da minha condição no hospital mesmo, né? Eu falei, já que eu vou ficar assim, eu não vou andar mais, então que eu seja feliz dessa forma, eu vou ser feliz de cadeira de rodas, né? Então eu não passei por depressão, então eu aceitei a minha condição e fui atrás de como ser feliz nessa condição. Só que a gente sabe que a maioria não é assim, né? Mas de qualquer forma eu tento passar isso aos meus colegas. Fala, o problema não é a deficiência, na verdade é a cabeça da pessoa. Ela tem que se ver que ela, sim, ela tem potencial, ela pode fazer muita coisa e que a gente precisa se mostrar, vamos dizer assim. Acho que a gente se mostrando para as pessoas, estando presente nos lugares, o pessoal vai começando a perceber, a falar, acho que eu preciso fazer alguma coisa. Né? Porque se a gente fica escondido, eu falei, o pessoal acaba não sabendo né, de que, vamos dizer, a gente existe. Então, às vezes eu faço questão de ir nos lugares, de me apresentar e, às vezes, de chamar o responsável ali do restaurante, por exemplo, e falar, vocês podiam melhorar aqui, né? A gente, ali a sua entrada está muito difícil. Se você mudasse um pouquinho ali, eu viria mais vezes aqui, eu convidaria mais outros colegas. Eu estou com uma pergunta aqui, ó, já vou fazer para você, mas eu quero dizer um comentário. A partir da sua fala, é interessante dizer que você não se vê como um modelo da maioria. Mas uma frase dessa sim, é um sol de inspiração, porque ela não é uma inspiração para alguém que tem uma dificuldade de locomoção, de visão, de audição, seja lá qual a dificuldade. É um modelo para a gente pensar como existência para absolutamente todas as coisas. Quem eu sou e o que eu me torno diante de uma dificuldade permanente.
E aí é maravilhoso a gente pensar que uma estrutura de coração construída no decorrer da vida resistiu a uma intempérie. Tipo, a tempestade bateu e não derrubou a casa. Sim. Quem eu sou? Eu sou a mesma pessoa. Só que agora eu ando diferente, né? Me locomovo diferente. Existe uma limitação, mas uma redescoberta também, né? E a necessidade de você se colocar como boca no lugar do mudo. Então, alguém não vai brigar assim. Alguém não vai agir para que o espaço seja aberto. Mas alguém faz isso pensando neste outro. Então, eu não fiquei... Está dizendo que não ficou deprimido. Mas alguém ficou. E esse que ficou vai viver bem agora pelo que não ficou e brigou por ele. E a vida é feita dessa forma. Isso não é uma lógica, repito, numa política de inclusão. Essa é uma lógica de vida na qual deve estar todo mundo. E se todo mundo tivesse, talvez a depressão que afeta as pessoas quando elas estão diante de uma dificuldade não seria tão profunda, porque ela sabe que de alguma forma continuará sendo tratado com dignidade. Agora, quando alguém pensa assim, eu só estou numa condição e a partir dessa condição minha vida se tornará indigna, é natural que se espere que ela fique triste mesmo. E essa sua último testemunho, ela assim, valeu o programa. E eu, assim... eu digo que eu sou mais feliz do que antes, sabe? Eu aprendi, né, com essa ocorrência, né, e isso eu já ouvi de outros colegas, né, que passaram por não exatamente uma deficiência, né, que tem colega que teve câncer ou de outro problema que mexe muito, né, na sua vida, na estrutura que te faz parar para pensar. E eu comecei a dar mais valor à minha vida, né? E a valorizar tudo que eu tenho na vida e falar, nossa, como eu sou feliz, cara, o negócio, tudo que eu tenho na vida, eu poderia ter ido embora, levei um tiro, eu poderia ter morrido, mas eu tô vivo e eu vou aproveitar minha vida. E com esse choque, vamos dizer assim, a minha vida passou a ser muito melhor que antes. Por isso que eu falo, se eu pudesse ter a oportunidade de voltar atrás, eu não mudaria, porque se não fosse isso, eu não teria a cabeça que eu tenho hoje. E eu sou muito feliz. Amém. Tem um significado mais identificado, mais reconhecido, né? Uma vida com significado. Mas e a deficiência? Mas e a minha mente, o meu coração, meu sentido de vida não ficou deficiente. Pelo contrário, criou asas e voou. E hoje eu vivo de verdade, né? Isso me fez lembrar do Marcelo, que ficou tetraplégico e descobriu a pintura com a boca. Ele faz pinturas, ele teve aqui na Novo Tempo, há um tempo atrás, escreveu um livro, inclusive, O Aceitar é Preciso. E se a gente, quem quiser pesquisar depois, coloca lá Marcelo Cunha. Marcelo Cunha é o nome dele. E você vai ver as pinturas que ele faz, coisas incríveis. E ele destaca bem esse ponto que você colocou aqui, Ricardo. Esse novo sentido para a vida. Esse novo sentido para a vida, e faz toda a diferença na vida de quem acaba se deparando com essa situação e olhando por um olhar diferente, né? Trazendo um sentido e vivendo aquele propósito. Até porque ficar triste ou revoltado não vai mudar a minha condição. Então, aonde é que eu posso... dar um jeito, né? Porque também se a gente ficar... Um jeito seria ter acessibilidade, mas a gente não tem controle disso. Mas eu posso ter um controle, o meu controle é que enxergar as coisas de outra forma. Então, é nesse caminho que acho que as pessoas devem seguir. Minha gente, assunto bom, né? Muito bom a gente entender um pouco mais sobre o nosso sentido da vida, independente de algumas circunstâncias que a gente acabe se encontrando. Mas a gente vai para aquele intervalo rapidinho, daqui a pouco, quem está por aqui para falar sobre os direitos legais, doutor Denis, já ele está por aqui, junto com a Josemara, para falar sobre os direitos, sobre a acessibilidade. A gente volta já. Recebendo você de volta por aqui no seu Entre Família, nós refletimos agora há pouco sobre a disposição para viver com aquilo que a gente tem para viver.
Esse é o dia de hoje, é o dia de agora. Vivamos conforme o que a vida apresentar. Mas para isso precisa ter muita coragem, resiliência, fé e conhecimento também ajuda bastante, né? Conhecer os nossos direitos, nossos deveres. E agora nós vamos ter um momento de continuarmos aprendendo sobre isso. Já posso apresentar a Josemara? Já está com seu convidado do lado, Josi? Opa, voltei, viu? Prometi, estou cumprindo, estou aqui, viu? Agora a gente continua esse bate-papo tão necessário sobre acessibilidade e inclusão, mas com um olhar mais jurídico. Será que as pessoas com deficiência têm seus direitos respeitados? O que fazer quando isso não acontece? Para ajudar a esclarecer essas e outras dúvidas, a gente convidou o Denis Rodrigues, que já é de casa. Boa tarde, Denis. Boa tarde, Josi. Boa tarde a todos aqui no estúdio. Para quem está nos acompanhando, né? Eu me sinto entre família aqui, realmente, viu? Ainda mais num tema desse, porque é de fato... Hoje eu vou contar um pouco da minha história dentro desse tema e aquilo que a gente faz, né? Então, eu vou contar um pouco da minha história de vida, que envolve totalmente os direitos da pessoa com deficiência. Tão necessário ser falado, né? Denis, agora para começar, quais são os direitos garantidos por lei às pessoas com deficiência no Brasil? Bora. Primeiro, só quero fazer uma introdução, que a minha mãe, ela é pessoa com deficiência, né? Até estava conversando com a Josi, então minha mãe teve um derrame com 38 anos. E quando a minha mãe, ela tem um derrame, antigamente a gente falava cadeirante. Então, a primeira coisa que hoje a gente não fala mais assim, a gente usa pessoa que usa cadeira de roda, né? Antigamente não, a gente falava o cadeirante. Minha mãe torna-se PCD, cadeirante, ou pessoa que usa cadeira de rodas quando eu tenho 9 anos de idade. E a gente envolve, e eu, desde então, minha mãe é pessoa com deficiência, e eu me mergulho, eu sou colocado na situação, e foi uma grande graça de Deus aquela dificuldade, né? Que hoje eu me tornei advogado de pessoa com deficiência. No momento, com 9 anos, eu não tenho um entendimento disso. Hoje, com certeza. Então, primeira coisa que a pessoa tem que saber, o direito da pessoa com deficiência, ele inicia na Constituição, que é um ser humano, então ele vai iniciar com todos os direitos da Constituinte, só que nós temos leis específicas. Em 2015, que para mim é a principal delas, a lei da pessoa com deficiência, ela traz, através dela, diversos outros direitos. Então, vamos lá. Aposenta mais cedo e com mais vantagem, se essa pessoa possui capacidade de trabalho. Se ela não possui capacidade de trabalho e contribui com o INSS, ela tem o direito da aposentadoria por invalidez. Ela vai ter direitos na sua realidade, que a gente chama de leis específicas da cidade dela. Porque tem cidade que tem isenção de IPTU, para a pessoa com deficiência. O RG-PCD é para todos e é uma realidade que hoje a gente chama de SIM. É o documento mais simples, Josi. Para quem está nos acompanhando aqui, olha, inicia sempre com o laudo. Isso que eu falo para as pessoas, inicia com o laudo que você é PCD. Quem vai emitir esse laudo? Primeiramente, o seu médico. Pode ser um médico particular, pode ser um médico do SUS, não importa, não tem uma discriminação de laudo. Existe a hierarquia de laudos para determinados afazeres, mas o Abinal chega numa realidade que ele precisa comprovar que alguém da família é PCD. Ele vai aguardar o SUS, às vezes demora, depende da realidade. Às vezes ele tem um médico particular que vai ajudar alguém da família. Então, começa pelo laudo e depois leve esse laudo PCD, porque tem um laudo específico que ele é do poupa-tempo para quem está em São Paulo e para quem não é de São Paulo. A própria Polícia Civil do seu estado, que é quem emite o RG-PCD, ele vai facilitar para você. Então, você tem um formulário de preenchimento, RG-PCD. Inicia ali, porque ele tem uma série de direitos que nós vamos discorrer aqui, mas eu iniciaria pelo laudo PCD do seu próprio médico e com o RG, o SIM-PCD. Isso já é, assim, algo que vai transformar a vida dessa pessoa. Perfeito. Doutor Denis, a minha pergunta vai misturar tudo aqui, né? Você vai responder pessoalmente, responder tecnicamente. Um outro dia, me lembro, você estava aqui dizendo de um episódio que você esteve com a sua mãe dentro do supermercado. E aí você tem uma criança lutando por um direito que nem sabe exatamente onde é que está. Imagino que você não citou qual era o artigo lá para o segurança do supermercado. Então, isso gera uma necessidade de a gente ter uma conscientização desses direitos. O direito que ninguém sabe é o direito que não existe, né, praticamente. O que se está fazendo, ou o que você acha que pode ser feito para popularizar, para que as pessoas sejam familiarizadas com o direito que têm, de maneira que a gente não torne o direito tão incomum? Pastor, primeiro eu fiquei impressionado com a sua memória, viu? Que essa história realmente, eu cheguei no mercado e para quem é PCD, que está empurrando uma cadeira de roda com a família ali, é exatamente isso. A memória do pastor foi lá mesmo. Eu estava empurrando a mamãe, cheguei no mercado, o local que o PCD ele entra com a cadeira de roda, estava com uma bicicleta amarrada, é dia a dia isso daí. Hoje eu já sei, com 9 anos eu realmente não sabia. Disque 100 na hora, né? Disque 100.
chama a polícia naquele momento ali. Porque a polícia naquele momento ele precisa desobstruir a minha passagem. Mas a primeira coisa é o Disque 100. É a melhor forma de denunciar. E naquele momento eu poderia ter chamado a polícia para desobstruir o caminho de passagem para o cadeirante, né? Só que na hora a gente sente vergonha, a gente acha que nós estamos errados, né? Olha, eu estou aqui precisando entrar com a minha mãe no mercado, o local, e o rapaz do mercado ele disse, não, coloca sua mãe na rua e você vai empurrando ela pela beirada da rua e ela entra no local que entra o carro. Imagina, eu tinha que pegar um ticket para minha mãe para entrar no local que entra o carro, porque no local que era para o cadeirante passar tinha uma bicicleta, algumas bicicletas ali. Então, primeiro caminho, Disque 100, boletim de ocorrência se for algo que está ali naquele momento atrapalhando a minha passagem, que a polícia ela iria ajudar. Ou até mesmo a guarda municipal, ela pode fazer esse serviço nas cidades que ela tem essa autorização, né? Obstrução de caminho, se for um local público, o caminho é exatamente isso. Depois vai se envolver o Ministério Público. Depois se envolve o Ministério Público, mas nesse primeiro momento é isso. E a gente insistir para que as pessoas saibam. Porque se tiver agora se toda pessoa com cadeira de roda chegar, você tem uma popularização, né? Uma familiarização de que esses direitos existem, aí gera uma consciência de quem está negligenciando também, né? Como é necessário ter conhecimento dos principais direitos, de todos, na verdade. Até estava conversando com o Denis, quando a gente estava montando, estruturando a pauta, eu vi o stories dele comentando de uma pessoa que não tinha nem ideia dos direitos que ela tinha. Imagina quantas pessoas se encontram nessa situação, não é mesmo, Denis? Hoje, eu falo assim, ó, a pessoa com deficiência, a gente tem algumas ramificações, a gente sempre traz aqui. Primeira coisa que a pessoa ela deve ter, primeiro, ela não se sentir como se ela estivesse errada, e nem a família, né? Olha, eu me sinto que eu estou numa condição que eu estou pedindo. Não, meu Deus, você tem diversos direitos. Eu comecei falando sobre o RG. A habilitação PCD é comum e as pessoas precisam pedir a habilitação PCD para quem dirige. Isenção de IPI e ICMS para compra do carro com desconto. O PCD, se ele é classificado ou tendo uma avaliação médica, aqui em São Paulo a gente utiliza o IMESC, mas diversas cidades do Brasil têm a mesma forma de avaliação. Se ele é classificado como moderado, ele já tem isenção de IPVA. Eu vou dar um exemplo da minha casa, porque isso facilita para quem está nos acompanhando. A mamãe ela tem a isenção do IPVA, isenção de IPI e ICMS para a compra do carro. Ela tem também, para quem é aposentado por invalidez, que está nos acompanhando aqui, muitas pessoas que estão nos acompanhando são aposentados por invalidez muitas vezes. E precisa de alguém para cuidados do dia a dia. Essa pessoa recebe, se ela for aposentada pelo INSS, 25% a mais no seu salário. Gente, isso modifica a vida. Para quê? Para que ela pague um cuidador, para que ela pague uma cuidadora. São exemplos do dia a dia e que, de fato, precisam ser buscados, tá certo? E nessa realidade, a gente só tem que entender assim, esse deficiente ele é incapaz ou esse deficiente ele é capaz? Em cima disso daí eu vou nortear os direitos que eu vou buscar. Sendo o deficiente capaz, eu vou por um caminho. Sendo esse deficiente incapaz, eu vou para outro caminho. Pastor, o maior medo de um pai e de uma mãe que tem um filho deficiente é quem vai cuidar do meu filho na minha falta. Como que vai ficar a situação dele quando eu for embora? Eu atendo no escritório, esse é o dia a dia. Josi, a legislação ela já prevê que a pensão por morte ela seja transferida de maneira integral para esse filho com deficiência incapaz, perfeito? No falecimento do seu pai ou da sua mãe, que tinha capacidade, que cuidava dele. Ele precisa comprovar, né? Ele precisa comprovar que ele é incapaz, mas não é difícil de juntar laudos, não é difícil. E muitas vezes o INSS, ele negligencia. A Darleide vai fazer esse pedido no INSS, deixando o benefício dela ou do marido que veio a falecer para um filho que é deficiente e incapaz. O INSS tem que pagar, gente, 100% do valor para esse filho, seja ele menor ou maior. E não é 50% mais 10% por dependente, eles erram nisso. Então, para quem está nos acompanhando, tem que ficar atento nesses pontos também, tá certo? Importante. Doutor Denis, tem uma pergunta que chegou por agora. O tempo é curto, mas você aparece na telinha e o povo já quer saber. É a Filomena. Sou uma idosa de 83 anos, tenho deficiência e sou aposentada. Ganho um salário mínimo. Tenho direito de ganhar ou ter conta de luz isenta? Olha, a Filomena fez uma pergunta sobre a isenção de energia elétrica e qual é o outro direito. Se ela é aposentada por invalidez, se ela tem 83 anos, ela não chega a falar. Ela já tem direito se ela precisa de alguém para cuidar dela, que ela falou que ela é deficiente. Se ela é aposentada por invalidez, ela já tem 25% a mais no salário.
a isenção de energia elétrica vai depender do estado que ela está, perfeito? Porque cada estado tem a sua operadora, entendeu? E como que é feito isso? Gente, todas as dúvidas referentes a uma realidade PCD é para quem legisla, né? Se eu tenho uma dúvida que é municipal, eu vou perguntar no setor do meu município. Se eu tenho uma dúvida nacional, eu vou perguntar nesse setor. Um é no 135, que é no INSS. Outra realidade é dentro, 185, 183, que é da sua prefeitura. Vai depender de qual que é a sua prefeitura para pedir as isenções. Numa realidade nacional, qual que é o melhor lugar para essa informação? Ô, Filomena, que a gente chamaria de Filó facilmente, né? Filomena, onde que você vai? No CRAS mais próximo da sua casa. O CRAS é o local que deve ser o PCD uma casa para ele ser atendido ali. Porque os direitos dele têm que estar no CRAS mais próximo da sua casa. Em algumas regiões do país, o nome é CREAS, mas na grande maioria é o CRAS. É o local que é feito o cadastro único. Maravilha. Agora, Denis, para a gente fechar aqui, em termos legais, o que se caracteriza discriminação contra pessoas com deficiência? Tudo que atinge aquilo que a OMS diz que é uma barreira social. O que a OMS caracteriza como pessoa com deficiência? É qualquer pessoa, a OMS é a Organização Mundial de Saúde, para quem está nos acompanhando aqui. Qualquer pessoa que possui uma barreira física, psíquica, uma barreira muitas vezes intelectual, e eu vou usar de termos vexatórios, discriminatórios, e essa pessoa se sinta ofendida. Então, é a maneira com que a pessoa se sinta. Só que como é que eu tenho que fazer isso? Eu preciso de provas, porque senão a gente entra numa sociedade que tudo que eu falar vai correr risco. Lembra que eu usei o termo aqui, pessoa com deficiência, pessoa... Porque tem gente que se sente ofendido. Tem gente na minha casa, gente, isso não tem nenhum problema, viu? Conversando com a mamãe, com o nosso dia a dia, eu que atendo PCD, que vivo a realidade de PCD, isso para mim não me traz nenhum tipo de diminuição, porque senão tudo eu vou querer judicializar, e nem tudo deve ser judicializado. Nós vivemos um judiciário abarrotado. Se eu chego e todas as situações eu vou levar para o judiciário, não é mais fácil eu ensinar? Não é mais fácil fazer o que o Entre Família está fazendo hoje, ensinando as pessoas? Isso é maravilhoso, a conscientização, para que a gente não judicialize todas as coisas, tá? Mas agora, se eu uso de termos vexatórios e a pessoa sente-se sim ofendida, ela precisa ter provas para isso, né? Ela precisa ter provas, porque senão a gente entra numa sociedade onde tudo eu vou arrumar guerra, né? Eu com meu irmão é como se fosse naquilo que a gente passava, né? Uma ideia dos Estados Unidos do passado. De um lado a gente tem o Malcolm X e do outro a gente tem toda a família X. Então, assim, eu falo, Bruno, mas você quer brigar tanto a todo momento? Cadê o discurso do eu tenho um sonho, né? Então você não, você quer o tempo todo. Eu falo, é um abismo de diferente nas mesmas educações, né? De um lado a gente tem uma realidade mais tranquila e de um outro tem uma realidade que briga. Qual lado que a gente quer estar? Mas o que a gente não pode é aceitar. Aquilo que aconteceu que o pastor trouxe com uma memória hoje, com a minha família, isso não aconteceria nos dias de hoje, porque quem está assistindo Entre Família não deixaria passar por isso, né? Com certeza. Denis, muito obrigada por esses esclarecimentos, viu? É sempre muito bom ter você aqui com a gente. Eu estou feliz da vida. Que bom, gente. Agora, falar sobre direitos das pessoas com deficiência é abrir espaço para mais respeito, mais inclusão e mais justiça. A gente viu aqui que a lei garante, sim, muitos direitos, mas eles só se tornam reais quando são conhecidos, exigidos e respeitados também, não é mesmo? Verdade. Muito obrigada, viu? A você, Josimara, doutor Denis, mais uma vez. Os filhos vão bem, doutor? Bem, a fase é boa, viu? Muito bom, muito obrigada. Vamos a mais uma interação? Você de casa manda e a gente obedece, a gente lê cada uma delas. E essa é da Juliana, aqui de São Paulo, que ela diz o seguinte: pauta maravilhosa. Eu tenho amigos com deficiências que contam as dificuldades em lugares sem acessibilidade. Eu aprendo muito de inclusão com a minha amiga Larissa. Ela me mostra que empatia é você se colocar no lugar de uma pessoa com deficiência. Que legal. Um abraço para Juliana e para Larissa, que provavelmente acompanha muito aí a Novo Tempo também, né? Que legal. Um abraço para todos, viu? Obrigado aí pela companhia. Hora do intervalo? Sim, é isso? Vamos para o intervalo e já voltamos com você. Esse é o seu Entre Família. Até já. Vamos que vamos, Entre Família, segue por aqui na telinha da TV Novo Tempo, bom demais ter você junto com a gente, já mandou interação, já contou pra gente aí se tem, se você vive a realidade que a gente está trazendo hoje aqui no nosso programa, falando sobre acessibilidade, tem alguém da sua família que precisa, né, lidar mais com essa, na verdade todos nós precisamos, né, aprender a lidar com isso, como o Ricardo bem comentou aqui, né, sobre essa questão que o que mais falta hoje na acessibilidade é a informação
para todas as pessoas, né? Então manda pra gente sua interação também, tá? Pastor Robson Aleixo tá com alguém ali. Pastor Aleixo, conta pra gente quem tá contigo aí. Eu tô na alegria tem muitas alegrias aqui. O primeiro é de estar no espaço da cozinha, que de alguma forma alguém pensou que era exclusivo da Darleide. E tem chá, tem biscoito aqui e tal, e eu, ao contrário da Darleide, eu vou comer mesmo, de verdade. A segunda está aqui com um amigo, o pastor Henrique, que foi meu contemporâneo de seminário, né? Que safra, hein? Verdade. Pra mim, na verdade, é o meu grande trunfo falar que sou dessa turma, da turma do pastor Aleixo. aquela safra que tá por aí, uma alegria estar contigo. E a terceira, saber que aquela mente por detrás do estudo, o Deus que fala, foi a sua, que Deus usou. Como foi essa experiência para você de escrever um estudo tão importante como esse, né? Boa tarde a todos que nos acompanham também. Pastor, foi um presentaço, foi um mega presente quando a rádio, juntamente com o Evangelismo Digital da Novo Tempo, tiveram essa ideia e aí me foi apresentada aí a tarefa, né? Foi me dada a tarefa. Eu já havia feito alguns estudos para a Esperança, mas como esse, né? É algo totalmente novo. Então, o que veio à minha mente primeiro foi o exercício da empatia para atender, porque o estudo foi pensado no atendimento a este público, né? Tem dificuldade na visão, deficientes visuais, pessoas que têm alguma dificuldade na leitura também, um estudo inclusivo. Então, o exercício da empatia realmente foi um bálsamo para mim. E também, criativamente falando, quando eu pensei nas possibilidades que se teria com esse estudo, foi realmente muito prazeroso, né? É um desafio, existem temas que são muito conceituais, ao todo são 16 lições. Existem temas muito conceituais. E como traduzi-los de maneira prática, de maneira didática, este foi um desafio, por isso que a oração foi a grande ferramenta aí que me deu forças e sabedoria para estar conduzindo esse estudo, né? Obviamente pela orientação do Espírito Santo. Eu fico pensando aqui porque você não é um deficiente visual. Então você não pensa, nunca pensou e nunca absorveu conhecimento dessa forma. Então quando a gente pensa e pega qualquer estudo bíblico que a gente teve na vida, foi aquele mesmo formato, você olhou, você escreveu e você fez. Como que foi essa experiência específica de você se transportar para um universo que não era seu? Sim, como eu falei no começo, foi um exercício de empatia muito grande. Vou dar um exemplo aqui. Eu percebi que eu tinha, enquanto eu escrevia, logo as lições iniciais, eu percebi que eu tinha um pequeno vício. Eu colocava em alguns momentos, em alguns parágrafos, eu escrevia assim, veja bem, viu só? E eu comecei a perceber, peraí, mas essa não é a maneira ideal para se comunicar. Eu fui substituindo essas expressões, esses termos, por ouça, escute, preste atenção. Parece algo bobinho, mas é uma maneira também de, nas entrelinhas, você incluir a pessoa que está escutando. Eu também assisti muitas entrevistas com pessoas deficientes visuais, que descreviam a realidade delas, o cotidiano. Isso também me deu bastante base. E também eu tenho, né, um conhecido, um amigo, na verdade, Jair, o nome dele. Eu conheci ele em São Paulo, no meu primeiro ano de teologia, quando fiz um trabalho na igreja dele. Ele havia montado um pequeno grupo só para deficientes visuais, porque ele era um deficiente visual que construiu uma linda vida, uma carreira, e dentro do evangelho ele contribuía com um pequeno grupo chamado Visão Real. E ele pôde trazer muitos frutos, né? Pessoas que se entregaram a Jesus. E na minha convivência com ele também, eu pude entender um pouquinho mais, uma curta convivência ali, espaço de 2 meses, mas eu pude entender um pouquinho mais do cotidiano dessas pessoas tão queridas, né? Isso me ajudou bastante também quando eu estava montando o estudo. Mas, de fato, é um grande exercício mesmo. Sabe que dar estudos bíblicos já é uma experiência assim, humana. Só quem deu estudo bíblico sabe que é, né? Você sente um negócio inexplicável. Fazer um é extremamente cansativo, exige muito, você não pode errar, porque você está ensinando alguém sobre Jesus. Mas tem aqueles momentos em que você fala assim, uau! Não é? Que aquela descoberta está correndo na sua corrente sanguínea. O que você tem de marcas desse processo? Que você fala assim, não, esse aqui foi o momento assim que eu me derramo, ou digo assim, se eu fosse você, eu via esse estudo aqui. Uma excelente pergunta, pastor. Mencionando aqui brevemente o estudo sobre o juízo, foi assim, um dos que eu mais gostei de fazer. É um tema que talvez gere alguma expectativa negativa para muitas pessoas quando se fala de juízo, mas foi muito interessante como que, e através da narração também do pastor Estina, como que o estudo ficou ficou um estudo caloroso. A pessoa pôde, eu tenho certeza que quem ouvir vai entender o amor de Deus revelado também através do juízo.
Mas eu não quero dar muito spoiler sobre isso, né? Você vai ter que ouvir para descobrir. Não, hoje já vou lá mergulhar para ouvir o do juiz. O pessoal vai ter que entrar lá para ver. Mas a experiência assim, mais marcante que eu tive foi no estudo sobre a volta de Jesus, quando eu fui usar aquele texto clássico que não pode faltar num estudo bíblico sobre a volta de Jesus, que é Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. E aí eu coloquei o texto despretensiosamente, porque fazia parte, eu montei primeiro uma estrutura, né, um esqueleto, um esboço, e você vai trabalhando em cima daquele esboço. E o estudo estava lá no esboço. Mas quando eu fui desenvolvê-lo, eu pensei, geralmente a gente coloca na nossa mente, quando cita esse versículo, a gente coloca em nossa mente, quem está lá no Japão, do outro lado do mundo, verá Jesus voltar. As pessoas que morreram em Cristo ressuscitarão para vê-lo. Mas a gente nunca inclui as pessoas que hoje não podem enxergar. E naquele momento eu falei, poxa, mas se todo olho verá, até aqueles que não têm a capacidade física de enxergar serão curados naquele momento por ocasião da volta de Jesus. Tremendo. E ali eu pude colocar no estudo, querido amigo, você vai ver Jesus voltar com os seus olhos. E para mim foi muito marcante poder ter essa compreensão e poder colocar isso no papel e no estudo. Tremendo, tremendo. Pastor Henrique, as pessoas estão ouvindo da gente aqui já há algum tempo o convite. Nós estamos convidando as pessoas para terem acesso a isso, para acessarem a esperança, para ligarem para o número da esperança e terem isso aqui. Mas eu queria que você, como autor, olhasse lá para aquela câmera e fizesse o seu convite para que as pessoas tenham isso, desfrutem da experiência de ter um estudo como esse à sua mão. Com certeza. Um ponto muito interessante é que o estudo ele sempre parte de alguma história que Jesus viveu quando esteve aqui na Terra. E essas histórias, elas visam conectar você, porque você também é um personagem dentro dessas histórias, porque essas histórias se repetem hoje nos nossos dias. Os encontros que Jesus teve no passado, eles são uma realidade hoje. O meu convite é que você acesse esse material, que você ouça com atenção, para que você vivencie também a transformação que esses personagens das histórias que também estão ali nos estudos bíblicos viveram. Então, não perca tempo, o estudo está imperdível. Eu tenho certeza que a sua vida será tocada e transformada pelo poder de Cristo através da compreensão bíblica que você terá com este lindo material. Muitíssimo obrigado, pastor. Foi uma alegria te ver aqui, mais ainda saber que você foi usado para que algo tão importante na nossa história acontecesse. Que Deus abençoe sua vida, seus ministérios, seus aluninhos lá, essas ovelhas tão preciosas, e que Deus abençoe sua família também. Viu? Amém, pastor. Obrigado. Muito obrigado. Beleza. Eu não vi o pastor comendo biscoitinho, comeu? Nem a conversa me envolveu. Aí, ó. E aí eu vou voltar aqui depois. Então tá bom, hein? E agora é momento de interação, Darleide. Sim, joga pra cá. Quem escreveu, compartilhou, agora foi a Mara Silva de Teresina. Passei por uma situação difícil recentemente com meu marido, que ficou temporariamente em cadeira de rodas devido a um acidente. Durante esse período, vimos o quanto a acessibilidade no Brasil é mais teórica do que prática. Muitos motoristas de aplicativos se recusam a transportar cadeirantes por falta de preparação ou por não quererem ter trabalho. As calçadas, quando existem, estão em péssima conservação. Além disso, há o olhar de algumas pessoas que muitas vezes não demonstram empatia. Não quero generalizar, mas essa foi a nossa experiência. E aí, Ricardo, é uma realidade. Pois é. E falando, né, pegando o gancho do direito, dizem, né, nossas leis, a legislação brasileira é muito boa, só que o que falta é fazer ela funcionar e também das pessoas com deficiência saberem desse direito. Então, a coisa é aquilo, a realidade é bastante diferente. Então, ela passou, né, por felizmente foi algo temporário, mas quem sabe, né, trouxe a ela uma visão do que é a acessibilidade ou a falta dela aqui no Brasil. Acho que as próprias pessoas com deficiência, elas precisam ter um papel ativo, vamos dizer, precisa se mostrar. Então, eu já até mudei, né, o conceito. Eu não acho que eu estou reclamando. Eu acho que eu estou ensinando. Fala, olha, a sua entrada está ruim, né? Vamos melhorar esse negócio? E realmente muita gente
me agradece. Eu não tinha pensado nisso, né, por exemplo. Não sabia. Até porque, às vezes, tem gente que fala, já veio 10 pessoas, 10 usuários de cadeira de rodas aqui e ninguém falou nada. Então, é isso que eu insisto, né, com meus colegas, falem. Não precisa xingar, não precisa, mas fale, reportem, senão, se você ficar calado, ele acha que está tudo bem, ninguém falou nada. Até porque você é professor, né? Então é uma oportunidade de você ensinar. Me chamou a atenção ali, perdão. Não pode. É que ela diz que percebeu que, por exemplo, motoristas de aplicativo têm dificuldade ou se negam a levar o passageiro, no caso o marido dela, enquanto cadeirante. E aí eu fico pensando, veja, não é um órgão público, não é um estabelecimento comercial no sentido de ser alguém que a gente possa, diante daquela estrutura, pedir o cumprimento da lei, mas é o indivíduo que se nega a levar outro no seu carro. Portanto, eu identifico aí uma falta de amor, uma falta de respeito, de consideração, da palavra tão comum usada, que é a empatia, mas assim, o respeito, falta amor. E aí não tem lei. O que eu vou ganhar em troca? Sabe, eu não quero ter trabalho. Não é, Aleixo? O que deve mover o nosso coração para o mundo possível é exatamente uma plena convicção de que nós estamos lidando com outros seres humanos. Se a gente achar que o mercado vira Deus e ele é suficiente, a gente vai trombar que o mercado tem uma lógica, a lógica da vantagem. Pois é. Então, é o seu coração. Eu vou delegar, o mercado se autorregulamenta. O mercado não tem geração espontânea de amor pelo mercado. Verdade. Até dentro do que o Ricardo tinha comentado aqui, né? Às vezes um estabelecimento faz a rampa, mas aí pensou, pronto, já meu estabelecimento está acessível para todo mundo, só que às vezes a altura do buffet, por exemplo, não é adaptada, não é adequada, às vezes a altura da mesa também não é o certo, até mesmo o banheiro, a altura de pia e tudo mais, são vários detalhes, né? Até conversando outro dia, me fugiu agora o nome dele, mas é responsável por esse departamento dentro da Igreja Adventista, e ele estava comentando sobre isso, né? Que ele foi em vários lugares e ele vê essa falta, né? Tem mais uma última interação? Vamos lá? Quem chega? Oh, olha isso! Marisa de São Paulo. É a dona Sara, lembro dela. A dona Sara teve um AVC e ela disse o seguinte, ó, estamos assistindo como toda tarde, né? Ela apontou o Abinal e disse que sabia quem ele é e mandou um beijo. Obrigado, dona Sara. Dona Sara, olha aqui, ó, cadê a dona Sara? Beijo pra senhora. Eu lembro quando eu passei, estava indo pro refeitório, aí as meninas estavam do lado dela, as meninas, viu? Tudo na mesma faixa de idade, assim, estavam ali e falou, Abinal, você não pode sair daqui enquanto não tirar uma foto com a dona Sara, que ela tá doida para tirar uma foto contigo. Falei, pronto, vamos lá, dona Sara. Já abracei ela, tirei uma foto, conversei um pouquinho depois, que legal. Dona Sara, beijo no coração seu e de todas essas meninas que vieram visitar a gente aqui também, tá? Beijo, querida. E, Ricardo, muito obrigado, meu amigo, por abrir um pouco mais a mente de todos nós, né, para esse assunto que é tão importante, e alguns detalhes acabam passando, às vezes pequenos, às vezes grandes, né, despercebidos, mas quando vem de alguém que fala com propriedade, nos ajudando a compreender melhor, obrigado. Compartilha. Eu que agradeço, né, abrir esse espaço para a gente falar. Eu acho de extrema importância, como falei, a informação é algo muito, muito importante, né, e colocar as pessoas, né, acho que o mais importante é nos ouvir, né, às vezes muita gente, né, coloca como se colocar no lugar do outro, mas acho que é um pouco difícil. O negócio melhor mesmo é ouvir o outro. O outro realmente vai saber dizer a você o que é preciso e você ter um panorama do que é melhor ser feito. Obrigado. Obrigada, Deus te abençoe. Um dos textos mais conhecidos da Bíblia por todas as pessoas no mundo é: o Senhor é meu pastor, você pode completar a frase, e nada me faltará. Essa é uma declaração de si, antes mesmo de ser uma declaração sobre Deus. Porque somente uma ovelha consegue enxergar para um ser e reconhecê-lo como pastor. Bodes não falam esse tipo de frase, leões não falam esse tipo de frase, águias, lobos jamais falariam.
Porque esse tipo de animal, exemplificado ali, são seres completamente independentes, solitários, eles se viram. Leões caçam bem, lobos têm um olfato maravilhoso, águias enxergam bem, eles são predadores. Eles se viram sozinhos, eles se responsabilizam pela própria alimentação, pela própria defesa, pela própria fuga ou pelo próprio ataque. Mas uma ovelha é um animal completamente dependente. Então ela reconhece a sua completa independência para dizer: o Senhor é meu pastor. E ela não diz: o Senhor é meu pastor e eu consigo conquistar tudo, o Senhor é meu pastor e eu conquisto, eu arranjo, eu arrumo tudo. Não, nada me falta porque Ele supre todas as minhas necessidades. Mas há algo desse texto muito importante. Só uma ovelha com pensamento e essa lógica de ovelha, de um ser completamente dependente de Deus, é que consegue compreender as relações e necessidades das outras ovelhas, de outros. Essa mesma pessoa chamada Davi, que escreveu um texto dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é a mesma que pessoa e se viu conduzido a uma condição de dignidade, foi essa que foi atrás de alguém da família de Saul, Mefibosete. Trouxe ele para o palácio, cuidou dele, ungiu a cabeça dele com óleo, transbordou o cálice dele e bondade e misericórdia seguiram a vida de Mefibosete por causa de Davi. Todos os dias da vida ele habitou na casa de Davi até morrer. Uma ovelha que se sente ovelha, que se percebe ovelha e se vê numa condição de completa dependência do seu Criador, é a que tem olhos do Criador para ver todas as pessoas ao seu redor e ser um agente para tornar a vida das outras pessoas totalmente digna. Amém. Obrigada. Anjos da Esperança, muito obrigada. Você nos ajuda a fazer o que fazemos aqui, a incluir mais pessoas no conhecimento da Palavra de Deus. Um beijo, muito obrigada. Valeu, gente. Até amanhã. Tchau. Tchau.